Bom dia para alguns, boa tarde para outros, boa noite para quem está ao alcance da minha voz nesse momento. Eu gostaria de ler uma passagem que está em 1 Samuel 16, versículo 7, que diz o seguinte: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Todos nós conhecemos esta passagem. Ela fala do momento em que Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, o belemita, para escolher um sucessor para Saul, para rei de Israel. Nós conhecemos a história, mas eu gostaria de falar alguma coisa a respeito desta passagem que, para mim, é de uma riqueza sobrenatural. E eu queria destacar a frase: o Senhor não vê como vê o homem. Mais uma vez, o Senhor não vê como vê o homem. Como é difícil para determinadas pessoas compreenderem isso. O homem olha a aparência física, Deus olha o caráter. O homem olha o nível social, Deus olha para o que a pessoa tem de si para dar. O homem olha para a cor da pele, Deus olha para a capacidade interior. O homem olha para o nível cultural, Deus olha para o nível interior de entendimento espiritual. Deus olha para o nível interior da pessoa, de entendimento espiritual. O Senhor não vê como vê o homem. Alguns elementos são de suma importância sobre a visão de Deus nesta passagem. E eu gostaria de destacar esses elementos. O primeiro que nós encontramos nesse texto é que Deus não se impressiona com beleza física. Deus não se impressiona com beleza física, com cor da pele, com o brilho dos olhos, ou com a cor dos cabelos. A Bíblia diz que Deus disse para Samuel: não atentes para a sua aparência. Quando Samuel entrou, ele deu de cara com um jovem que provavelmente era bonito, tinha uma boa aparência, porque a primeira palavra que Deus usou foi esta: não atentes para a sua aparência, porque Samuel já tinha colocado no seu coração que aquele seria o sucessor de Saul. Deus não se impressiona com a beleza física. Segundo, Deus não se impressiona com o tamanho. Ele disse: não atentes para a sua altura. Além dele ser bonito, provavelmente tinha uma boa estatura. Hoje diríamos que ele era bem sarado, né? Quem sabe? Mas Deus não se impressiona com isso. E as escolhas de Deus nunca são visando esse tipo de aparência. A terceira coisa que eu gostaria de destacar é que o Senhor também, Ele sonda os corações. O texto diz que o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor olha o coração. E não é olhar o coração físico. Ele sonda. No Salmo 39 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. O que é mais simples do que assentar e levantar?
no meio de bilhões de pessoas no mundo inteiro. O texto diz que o Senhor nos sonda e nos conhece os detalhes quando nos assentamos e quando nos levantamos. Que coisa tremenda é esta palavra. Ele nos sonda, Ele conhece o nosso coração. E os critérios de Deus de escolha naquela casa prevaleceram os elementos de Deus. Deus escolhe a Davi, mas Deus também rejeita a Eliabe. Deus escolheu a Davi, alguém que ninguém escolheria, o mais jovem, o mais improvável de ser escolhido, mas Eliabe, primogênito, era o querido do pai, mas Deus rejeitou. E é importante que saibamos que Deus escolhe uns, mas rejeita outros, e o critério de Deus não é pela aparência, não é pela altura, não é pela beleza física, não é pela cultura, não é pelo nível social, não é pelo valor cultural, não é pelo nível social. Não, os critérios de Deus são segundo os seus propósitos. E eu acho que é uma coisa grave quando Deus rejeita alguém. E se nós formos observar bem, nós iremos ver daqui a pouco por que Deus rejeitou Eliabe. Então eu gostaria de fazer uma observação muito importante e que às vezes nos passam despercebidas. É que a pessoa que foi enviada por Deus a Jessé para escolher um rei para Israel foi um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra, e todos reconheciam que ele era profeta do Senhor. No entanto, foi esse profeta que se enganou ao ver Eliabe. Isto nos chama a atenção e nos faz meditarmos. Nenhum de nós somos suficientemente preparados para escolher ninguém para um ministério, para um trabalho de Deus. Nenhum de nós estamos prontos se não estivermos sujeitos à voz de Deus. Ainda bem que Samuel tinha uma afinidade com Deus. Ainda bem que Samuel estava em sintonia com Deus, apesar de ele, ao colocar os seus olhos em Eliabe e dizer: este é o escolhido de Deus, pensou apenas na sua mente, mas a sua vida reta diante de Deus fez com que o próprio Deus intervisse, e ele, evitando assim dele cometer um grande erro. Se ficasse por conta dele, ele teria escolhido o homem errado para ocupar o lugar de Saul. E a prova de que Samuel estava enganado foi-nos depois confirmado quando os irmãos se encontraram perante o filisteu Golias. Em 1 Samuel 17, 28, diz assim: ouvindo Eliabe, olha ele aí, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, porque Davi se levantou e disse: quem é este filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é este filisteu? Esse incircunciso? O que é que darão para as pessoas que conseguir vencer esse gigante?
Eliel escutou essa história de Davi e ficou enciumado. E aí ele diz: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Quer dizer, ele desvalorizou o trabalho de Davi. Você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Seu irresponsável. Com quem você deixou as ovelhas lá no deserto? Mas o texto explica antes como ele tinha deixado as ovelhas. Deixou com gente responsável. E desceste apenas para ver a peleja. Aqui Eliabe mostra o caráter dele, que Deus já conhecia, por isso Deus o rejeitou. Eu gostaria que nós fizéssemos sempre uma análise bem profunda desse texto, porque ele é muito rico. E sempre que nós estivermos trabalhando na obra de Deus, se nós queremos que a obra de Deus cresça, nós temos que permitir que Deus escolha as pessoas certas para os lugares certos. Eu gostaria de ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Diz assim o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Primeira coisa que é importante que nós entendamos: quando nós queremos que Deus escolha a pessoa certa, nós o servimos e praticamos da maneira correta como Deus quer que seja praticado. Servindo eles em oração, em leitura da palavra, em jejuns, jejuando, orando, nos vem sensibilidade pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Então diz o texto que eles servindo ao Senhor. Servir ao Senhor não é simplesmente estar preso a uma denominação. Servir ao Senhor não é simplesmente ter um título dentro de uma igreja. Servir ao Senhor não é simplesmente estar na igreja todos os dias, todas as horas. Servir ao Senhor não é simplesmente saber pregar bem. Servir ao Senhor é estar disponível para a hora que o Senhor precisar. É estar disponível para todo momento acudir aos necessitados que nos procuram. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quando estamos servindo ao Senhor, jejuando, orando, ouvimos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia, hein? Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse é o critério de escolha, buscando, servindo, jejuando, orando. Não existe outro método, não existe metodologia humana que possa acertar no alvo a favor de Deus, senão este. A metodologia é esta. O único caminho para vermos a obra progredir. Primeiro, ali diz o seguinte: não foi apenas uma pessoa, não foi o pensamento, a ideia de uma pessoa apenas, mas
foi um colegiado, foi um grupo que estava servindo, orando, jejuando, e o Espírito Santo fala quando nós somos unânimes no propósito, pensamento, buscando a vontade de Deus e não a vontade de uma pessoa só. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Vejam que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um sopro, não é uma voz que aparece no ar. Evidentemente, foi dito através de profetas, através de homens ali, o Espírito Santo, mas é a Bíblia que está falando, que o Espírito Santo falou, o Espírito Santo enviou, usou homens, mas foi o Espírito Santo que estava enviando, porque o método foi certo, porque o método foi correto, não tem jeito de dar errado. Mesmo assim, se nós formos ver, houve problemas no meio da caminhada, porque ali diz o texto seguinte: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Esse João é João Marcos, a quem Paulo tinha levado com ele, e levou João Marcos. Observe que Paulo já levou João Marcos por sua própria conveniência, para ajudá-lo, e houve problemas com Marcos e Paulo. Claro que esse João Marcos foi excelente, foi o escritor do Evangelho de Marcos, e mais na frente nós vemos que Paulo acaba pedindo que trouxesse João Marcos para perto dele, que ele poderia ser muito útil. Então João Marcos era um homem de Deus, porém, mesmo com todos os cuidados que eles tomaram, assim mesmo houve desavença entre eles, porque nós somos humanos, porque nós somos homens, e sempre há uma discórdia. Nós não conseguimos andar juntos o tempo todo. Em algum momento nós discordamos de alguma coisa. Isso não significa que não podemos passar por cima dessas coisas e andarmos juntos, né? É muito importante que nós saibamos andar juntos, mesmo diante das diferenças. Existem casos que não dá para andar juntos, mas existem coisas que dá para a gente relevar. Então, essa é a passagem que eu gostaria de deixar com você, essa palavra que eu gostaria de deixar com você. Líder, você é homem de Deus, você é pastor, você diretor, professor, que você saiba escolher os seus líderes, confiando no Senhor, esperando no Senhor, depositando a sua confiança e procurando escutar a voz do Senhor, para que você não erre. Uma escolha errada pode pôr em ruína todas as coisas. Lembra-se que Saul foi escolha do povo. Não queremos, Samuel está muito velho, não queremos que Samuel reine sobre nós, queremos um rei, queremos um rei como as outras nações. Israel quis um rei, Deus mandou, escolheu então dentre eles lá um rei, Saul, e deu para eles. E nós sabemos da história, como Saul saiu da história. Mas Samuel era homem de Deus, e quando foi escolher um rei para suceder Saul, escolheu a Davi. E foi Davi, aquele menino que estava no campo trabalhando, porque Deus não escolhe ninguém que está parado, Deus não escolhe ninguém que não gosta de trabalhar, Deus escolhe quem está trabalhando. Podemos observar
que os irmãos de Samuel estavam todos em casa quando Saul chegou. Quando os irmãos de Davi estavam todos em casa quando Samuel chegou. Era dia de trabalho, o que eles estavam fazendo em casa? Mas Davi estava no campo trabalhando. Foi ele quem Deus chamou. Preste atenção nisso. Então isto é muito importante que observemos. Hoje eu quero deixar essa mensagem para você, líder, para você, pastor, para você que tem interesse em acertar, que tem humildade no coração para reconhecer isso, que esta palavra que eu estou deixando para você é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Esse foi o pensamento de Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Que Deus te abençoe. O Senhor não vê como vê o homem. Guarda essa frase. O Senhor não vê como vê o homem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.